Olá pessoal, mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar do sistema linfático, né? O sistema linfático aí que é responsável principalmente pela imunidade. E aqui nessa videoaula a gente não tem a intenção de entrar no sistema linfático. É muito difícil separar os dois. Anatomicamente, como a nossa disciplina é anatomia, anatomicamente é difícil você também deixar de falar do sistema linfático. O objetivo dessa aula é principalmente descrever e localizar as estruturas linfáticas, os órgãos, vasos e também como vai acontecer a drenagem da linfa no nosso corpo. Então, é esse o objetivo, descrever os componentes do sistema linfático. As funções básicas do sistema linfático é drenar o excesso de líquido intersticial e transportar esses líquidos advindos da dieta, líquidos do tracto gastrointestinal, para o sangue. Então, tanto do líquido intersticial quanto do tracto gastrointestinal, eles retornam ao sistema sanguíneo. Nós vamos promover também a proteção através do sistema linfático, a invasão de hospedeiros, né, provocando respostas imunes, e também ainda, né, o sistema linfático vai proteger o organismo como um todo contra macromoléculas estranhas, né, o vírus, bactéria e outros patógenos que poderão estar entrando no organismo. Além disso, o sistema linfático também vai eliminar células alteradas, danificadas, envelhecidas, né? Células sanguíneas vão ficar presas e vão ser eliminadas. Nos filtros, nós vamos falar daqui a pouco, alguns órgãos têm a função de filtrar essas células. A estrutura básica do sistema linfático é composto de 4 elementos. Aí a linfa, né, que é o líquido, o qual será absorvido ou a nível intestinal ou entre os espaços intersticiais, sendo conduzido aí pelos vasos linfáticos, e dos vasos linfáticos para os tecidos linfáticos, principalmente os linfonodos. Alguns órgãos estão presentes, né, como o timo, o baço e também as tonsilas, e ainda a medula óssea vermelha, que vai substituir o timo após a puberdade, né, na produção de células. Bom, falando primeiramente da linfa, é um líquido claro e leitoso, né, às vezes transparente. Ele vai estar presente dentro dos vasos linfáticos e ele vai ser obtido onde? No interstício. Como é que ele é obtido? A partir da passagem do sangue por uma arteríola. A arteríola, como vocês lembram, ela vai se ramificar para dentro do leito vascular através de uma meta-arteríola. Essa meta-arteríola vai deixar ali os nutrientes para as células, líquido, todos os tipos de componentes necessários para que a célula sobreviva, inclusive oxigênio, e trocar também aqui também ocorre a troca gasosa. Entretanto, nós teremos ali a presença de líquido entre as células, né? O sangue retorna através das vênulas, né? E retorna através das vênulas, passa para as veias e retorna ao coração. Entretanto, a gente tem ali uma circulação paralela, que é onde se inicia o sistema linfático, onde se inicia a coleta da linfa, que é justamente no capilar linfático, né? Desse lado aqui a gente já consegue observar a presença do capilar linfático e a presença dessas aberturas para que o líquido intersticial possa penetrar no capilar linfático. Ainda irão acontecer algumas ramificações do capilar linfático, chamados aí de filamentos de ancoragem, que facilitam justamente a penetração do líquido intersticial dentro do capilar linfático. Nessa simulação, observamos
a abertura dos filamentos de ancoragem e a penetração da linfa dentro do capilar linfático, passando inclusive por uma válvula, facilitando o que? O fluxo linfático, né? Então aqui os filamentos de ancoragem, que estão entre os espaços intersticiais também, facilitam a drenagem da linfa nos capilares, para os capilares linfáticos. E como é que vai acontecer essa penetração da linfa aqui? Não é só pela abertura aí dos filamentos de ancoragem, não, né? Mas também por um fluxo, né, o que a gente pode explicar através desse esquema, que é o fluxo linfático. Lá nos espaços intersticiais irá ocorrer um aumento da concentração proteica de proteínas das células, porque as células estão constantemente liberando proteínas para o espaço intersticial. Com o aumento dessa concentração proteica, nós temos ali um aumento da pressão osmótica, e esse aumento da pressão osmótica leva a um aumento do volume de líquido intersticial, um aumento do volume de líquido entre as células, e isso aumenta também a pressão desse líquido intersticial. Com isso, as aberturas, né, dos capilares se abrem imediatamente, e assim você tem um aumento do fluxo de linfa para dentro do capilar e, consequentemente, um aumento do fluxo de linfa para os vasos linfáticos posteriormente, né? Aqui, nesse esquema, nós observamos como é que isso irá acontecer tanto a nível sistêmico. Então aqui nós estamos observando, né, a aorta, né, a subdivisão de uma artéria, arteríola, meta-arteríola, capilares. E os vasos aqui em branco são os capilares linfáticos. E observando o seguinte, que o fluxo linfático é no mesmo sentido que o fluxo venoso, isso na circulação sistêmica, né? Na circulação pulmonar, ele é um pouquinho diferente do venoso, ele é no sentido do arterial, mas todos os dois, tanto da parte sistêmica quanto do pulmonar, nós vamos ter ali a presença, antes do encontro da linfa com o sistema sanguíneo, a presença do linfonodo. O linfonodo que irá filtrar e capturar também micro-organismos, produzir também células de defesa, né? Então os vasos linfáticos, após, né, a chegada aqui dos capilares linfáticos, vasos linfáticos, linfonodo, filtração da linfa, você vai ter outros vasos linfáticos, chamados de vasos linfáticos eferentes, que vão desembocar no sistema sanguíneo. Novamente, essa linfa sendo levada novamente para o sistema sanguíneo. Para que isso aconteça, nós temos aí a presença de troncos e ductos linfáticos. São 5 os principais troncos linfáticos. Um dos principais é o tronco lombar. Acima dele nós temos o tronco intestinal. Na região do tórax, o tronco broncomediastinal. Um pouco mais acima, né, já na parte externa do tórax, o tronco subclávio, e da região da cabeça, o tronco jugular. Todos esses troncos, eles confluem para os ductos linfáticos, eles drenam para os ductos linfáticos. E aí 2 ductos linfáticos grandes estão presentes, o ducto linfático direito e o ducto torácico, tá, que vai drenar principalmente aí a região do lado esquerdo e também lado esquerdo, abaixo do diafragma e membro inferior. Então aqui nós observamos em verde o início aqui do ducto torácico, começa justamente no local chamado de cisterna do quilo, que é já na região do abdômen, drenando então principalmente dos troncos lombar e intestinal. O ducto torácico também recolhendo toda a linfa do tronco broncomediastinal, do tronco subclávio, né, e do tronco jugular. Então todos eles terminando aqui do lado esquerdo
na junção entre a veia jugular esquerda e a veia subclávia, devolvendo essa linfa para o sistema sanguíneo. Do lado direito, aí você tem apenas aqui a chegada do ducto linfático direito, né, com os dois troncos aí, o tronco subclávio e jugular do lado direito. Nessa outra aqui a gente tem a aproximação disso que nós vimos aqui, né, nesse quadrado, aí o ducto torácico e o ducto linfático direito, os dois penetrando ali na junção entre jugular e subclávia, drenando para a veia subclávia e veia cava superior. As áreas que o sistema linfático, que os vasos linfáticos, troncos, né, e posteriormente os ductos vão drenar são essas aqui, são essas duas, né? Aí o ducto linfático direito vai drenar do membro superior, região do tórax acima do diafragma, pescoço e cabeça do lado direito, então ducto linfático direito. Já o ducto torácico, ele vai pegar tanto o lado direito quanto o esquerdo do membro inferior, parte direita e esquerda do abdômen, parte somente esquerda do tórax, membro superior, superior esquerdo, pescoço esquerdo e cabeça esquerda. Ducto torácico, então, ele drena a maior parte da linfa do nosso corpo. Falando agora um pouquinho, né, dos tecidos e órgãos, até aqui a gente falou aí da linfa e falamos dos vasos linfáticos. Agora, falar um pouquinho dos tecidos, né, dos órgãos. Aí um dos órgãos importantes que a gente tem é o timo, apesar de ele estar mais presente até a puberdade, é um órgão que nasce, ao nascimento nós temos ele bem evoluído, aí na produção de linfócitos, principalmente linfócitos T, tá? E ele está localizado, né, à frente do pericárdio e atrás e posterior ao externo, né, na região do mediastino. Ele é composto aí basicamente por dois lobos, né, e o seu córtex é que a sua parte externa, né, a sua camada externa, que tem a maioria dos linfócitos T, que é o que interessa para a gente, né, nesse momento aqui, células de defesa. Lá também nós temos células dendríticas, células epiteliais e macrófagos. E ele vai atuar principalmente no sistema linfático, né, na maturação dos linfócitos T. E essa função vai sendo aí substituída por outros órgãos, né, após a puberdade. O timo vai involuir, vai sendo substituído por tecido adiposo. Os linfonodos, como a gente já comentou a respeito, né, eles vão estar presentes em alguns locais, com algumas aglomerações, principalmente na região inguinal, região axilar, região do pescoço, em torno do sistema digestório e em torno aí do sistema respiratório, maior concentração dos linfonodos, e também de vasos linfáticos. Bom, aqui a gente tem a presença de um linfonodo inguinal bem grande, ali nessa região inguinal, né, aqui do sexo masculino, a pele foi retirada, então a gente consegue observar bem a presença desse linfonodo de forma estrelada, muito bonito, né, e aí os vasos linfáticos chegando até ele. Bom, esses vasos que chegam, né, e o sentido do fluxo da linfa é esse mesmo, é de distal para proximal, ou seja, dos pés aqui para essa região inguinal. Eles são chamados aí de vasos linfáticos aferentes, são esses que estão chegando aqui nos linfonodos. Aqui eles estão fechados e nesse ponto aqui eles estão abertos, observando que já de início tem um primeiro filtro, a válvulazinha, para facilitar justamente o fluxo da linfa para dentro do linfonodo. O linfonodo, ele é composto então por esses vasos linfáticos aferentes, que é onde a linfa está chegando, e vasos linfáticos eferentes, que é onde a linfa vai sair dele. Ele vai funcionar principalmente como um filtro, né, e também como vai ser o local onde as células de defesa vão atuar também nos
micro-organismos que estiverem presentes ali na linfa. Os linfonodos eles podem se tornar grandes conforme acontece as inflamações no nosso corpo, infecções, né, virais, bacterianas ou outros micro-organismos e até mesmo inflamações. O linfonodo é composto aí por 3 tipos de seios: o seio subcapsular, que fica abaixo da cápsula, que é a camada mais externa, né? O seio trabecular, que vai ser essas partes brancas que invaginam aqui para dentro do linfonodo, e o seio medular, que está presente na parte mais interna ali, revestindo o seio trabecular. E ainda nós temos ali, né, a presença nos centros germinativos, que são essas de coloração arroxeada, né, roxas. E em cada ponto do linfonodo nós vamos observar um tipo de célula ou variedades de tipos de células. Os que mais se destacam são os linfócitos B, né, os plasmócitos, macrófagos, as células dendríticas. Os linfócitos T um pouco menos, mas porque ele vai amadurecer os linfócitos T, e o fluxo do linfonodo vai acontecer dos vasos linfáticos aferentes, passando aí pela medula, por todos esses seios, né, o seio subcapsular, trabecular, medular, e penetrando novamente essa linfa sendo liberada aqui nos vasos linfáticos referentes, né? Daqui dos vasos linfáticos referentes ele vai desembocar lá nos ductos torácicos, no ducto torácico e ducto linfático direito, desembocando lá no sistema sanguíneo novamente, conforme a gente já explicou essa linfa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do baço, que é um órgão linfático secundário. Ele não tem uma ligação direta com o sistema linfático, mas possui tecido linfático. Ele é responsável também, sim, pela filtração do sangue e também atua no sistema imunológico. Possui 2 faces, uma face que é convexa, voltada ali para o diafragma, e uma face mais côncava, voltada para as vísceras, e aonde está o seu hilo, né? Ou seja, artéria e veia esplênica, né? A artéria que vai levar o sangue e a veia que vai drenar esse sangue do baço. O baço é um órgão que tem em torno de 200 gramas, né? 250 gramas, e vai alojar sangue, então ele vai servir também como um reservatório de sangue. Ele fica protegido ali na região hipocondríaca esquerda pelas costelas. É um órgão, sim, muito importante. Ele vai servir para a deleção, né, a captura de células envelhecidas ou danificadas, principalmente células vermelhas, as hemácias, os eritrócitos, e também para a produção de linfócitos T e B. Vai produzir linfócitos T e B. Nele também nós temos a presença dos plasmócitos, né? As células vermelhas, ele é dividido em 2 tipos de polpa, né? A polpa vermelha, que vai servir para a captura de hemácias, e as células brancas, polpas brancas, que vai produzir linfócito T e B, né? Que vai estar mais ligado ao leito venoso, né? Às veias. Então a produção de linfócitos T e B vai sendo liberada ali para o sistema venoso, através da veia esplênica. O outro tipo de tecido que nós vamos encontrar no sistema linfático são as tonsilas, que são aglomerados de tecido linfóide nodular, né? Na sua maioria é de epitélio estratificado pavimentoso, está presente na cavidade oral e também na região faríngea. Todas elas são encapsuladas, né? E vai ser o primeiro ponto de infecção ou de inflamação também. Por quê? Porque é entrada tanto de alimento quanto de ar, então uma região muito contaminada aí por bactérias, vírus, né, e outros fungos, outros micro-organismos, né? Ela serve aí, vai acontecer a proliferação de linfócito B
e a diferenciação dos plasmócitos que vai, né, produzir as imunoglobulinas, que vai ser o primeiro sinal aí do sistema imunológico, para o sistema imunológico atuar. Nós temos aí 3 tipos de tonsilas. As tonsilas linguais, como o próprio nome já diz, estão na língua, na região posterior. Ela vai ser, como a gente já falou, recoberta por tecido estratificado pavimentoso, e você vai ter uma cripta de cada lado. As tonsilas palatinas são chamadas também de amígdalas, estão na região lateral e posterior das tonsilas linguais, tendendo mais posteriormente. Essas aqui vão se inflamar, né, provocando aí as faringites, as amigdalites. Elas têm uma forma de amêndoa, né, pode medir aí, variar de 1 a 2,5 cm de diâmetro. Também o mesmo tipo de epitélio estratificado pavimentoso, e ela vai possuir de 10 a 20 criptas. O terceiro tipo de tonsila é a tonsila faríngea, né, que vai estar presente aí próximo da cavidade nasal, né, aqui mostrando também a tonsila palatina, e aqui a tonsila lingual, que fica na região posterior da língua. A tonsila faríngea, elas vão chamar aí, são as chamadas adenoides, né, quando inflamadas, elas aumentam de tamanho, elas hipertrofiam e poderão, né, muitas vezes terão que ser retiradas. O tipo de epitélio presente ali pode ser sim um epitélio estratificado pavimentoso, mas às vezes pode acontecer a presença desse epitélio aqui, que é pseudoestratificado colunar ciliado. É um epitélio mais simples, né? A cápsula dela é mais fina porque tem contato somente com o ar, né? Elas são mais finas, ok? E elas não possuem criptas, isso é importante. Bom, as tonsilas palatinas, né, elas poderão causar as tonsilites, né, que são as inflamações ali próximo do véu palatino, próximo da úvula, na região posterolateral da garganta, né, da faringe. E muitas vezes essas inflamações podem dificultar a respiração, dificultar a deglutição, causar uma febre, né, causar uma inflamação bastante grande nessa região, devido à força de reação desse tipo de tecido, um tecido que reage muito às infecções. E aí, muitas vezes, o médico pode optar pela tonsilectomia, ou seja, a retirada dessas tonsilas. E se perde então esse primeiro sinal, né, de infecção, de inflamação. A gente costuma dizer que isso aqui é a campainha do nosso corpo, né? E assim facilita, obviamente, a passagem de ar e também a deglutição posteriormente, evitando infecções posteriores, né? Ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Isso a gente retirou aí principalmente do Tortora, né? A gente deixa aqui umas outras nomenclaturas se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso. Um abraço a todos. Um resumão aí, né, do sistema linfático, somente da parte anatômica. Abraço a todos e até a próxima.